Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial de terças-feiras. Hoje, dando continuidade à live da última terça-feira, com o tema Anunnakis e Stargates. Ok, meus amigos? Então, hoje vamos dar continuidade a esse assunto fascinante, né, com relação aos portais, os portais Anunnakis. Então, existem muitos portais, vamos mostrar as evidências, principalmente no Iraque. Aliás, a guerra do início do ano 2000, né, que envolveu o Bush e também o Saddam Hussein, foi por causa dos portais. Eles queriam se apoderar desses mesmos portais. Havia uma disputa muito grande. Aliás, esses portais eles estão se abrindo. Existe uma conexão entre os Anunnakis. Aliás, o Ninurta, lembra do Ninurta que trabalhava com a Cabal? Ele entrava e saía utilizando esses portais, principalmente o portal do Iraque. Tá ok, meus amigos? Então nós iremos tratar desse assunto nessa noite. Além também de algumas notícias importantes, concernentes ao que está acontecendo no cenário geopolítico mundial. Eu também gostaria de fazer um lembrete aqui para vocês, meus amigos, que eu apreciei muito, achei muito pertinente a entrevista do David Ross. David Ross é um jovem que nunca foi bom como se fala, ele nunca foi bom em matemática, ele nunca foi bom em física, ele era péssimo em matemática, ele era péssimo em física, e, no entanto, ele conseguiu se superar. Ele teve um encontro com seres extraterrestres, um encontro místico, onde ele foi levado para uma espaçonave, ele não sabe se foi físico, ele não sabe se foi uma projeção da consciência, o fato é que ele foi conduzido para essa espaçonave, e ali ele veio com a sua mente ativada. Ele começou a virar expert em matemática, em física e em tecnologia. E então, o David Ross começou a criar vários projetos tecnológicos de energia livre e até mesmo camas holográficas de cura, tá, meus amigos? E ele já tem 2 patentes que ele está liberando, 2 patentes, que ele já registrou. Ele registrou a primeira patente, que é a câmara de oscilação de plasma, então tem a câmara de oscilação de plasma, e que seria concernente à energia do ponto zero. E ele também tem a onda escalar de quartzo, de transmissão de DNA humano, que seria para restabelecer o DNA das pessoas, que teria a capacidade de chegar até o DNA da pessoa e reparar o DNA. Conseguiria identificar o DNA quando ele estava bom ainda, vamos supor que a pessoa tinha um tumor. Então ele consegue identificar quando a célula estava saudável e consegue recuperar, volta ao seu estado original. Então seria realmente fantástico. Ele está trabalhando com empresas do exterior, no caso da Europa, do leste europeu, para ser mais preciso, e do Peru também, vejo que são duas diferentes, e em breve ele acredita que em um ano ele já vai lançar essas novas tecnologias. Então isto é impressionante. Nós temos um caso similar também, referente ao Zumit. O Zumit, nos anos 50, foi um caso parecido com a Liga dos Amigos, que aconteceu na Itália. É o caso dos amigos, amicizia, italiano. Foi no mesmo período, entre a década de 50 e a década de 60. E o Zumit também entraram em contato com várias pessoas diferentes, entregando material tecnológico. Vamos supor assim, informações tecnológicas privilegiadas para pessoas determinadas. Isso aí é realmente impressionante, meus amigos? Realmente sensacional. Vejam só, meus amigos, na live de sábado eu darei mais detalhes sobre essas 2 patentes que foram recentemente registradas pelo David Ross, que é um jovem, acho que ele não tem nem 30 anos. Então é algo realmente espetacular. Eu fiquei maravilhado com esta entrevista em específico. Então eu vou iniciar, meus amigos, a live dessa noite de terça-feira, trazendo para vocês algumas notícias da semana concernentes à geopolítica. Não fiquem preocupados. O próprio Benjamin Funford, ele fala que a Cabal, nesse momento, estão agindo como ratos acuados. E um rato acuado, ele morde, ele vai para cima, ele parte para cima com tudo. Por isso que existem essas ações truculentas por parte da Cabal. E a finalidade é colocar medo, principalmente tirar a esperança das pessoas. Então não entrem nessas narrativas. Eles não têm esse poder todo. Eles estão latindo, estão realmente tentando intimidar as pessoas, mas eles não são tudo isso. Eles não têm esse poder todo. Ok, meus amigos? Essa que é a realidade. E isso também se reflete aqui no nosso Brasil. Então não fiquem preocupados, tem muitas pessoas que estão preocupadas também com a questão da liberdade de expressão. Fiquem tranquilos que essa PEC, essa PL, do jeito que está, não vai ficar. Então os agentes da luz estão trabalhando. Tá ok, meus amigos? Muito bem, vamos iniciar então com as notícias de geopolítica neste instante.
Muito bem, deixa eu colocar aqui, compartilhando tela. Compartilhando tela, fantástico. Vamos embora, vamos decolar. Aqui o MIT. Os MITs estiveram em contato com cientistas, artistas e pensadores, inspirando as ideias da transição planetária e a formação da Aliança da Terra. Os MIT têm esse símbolo aqui, tá, meus amigos? Eles utilizam esse símbolo, as suas naves foram registradas. Tá? Aqui também o Come Kaptner, que é especialista em exopolítica e tecnologias terrestres, hoje trabalha para o governo da Índia, para o BRICS, como consultor do fenômeno OVNI. E ele foi entrevistado, e ele é bastante categórico. Os MITs existem sim, e eles trabalham com a Aliança da Terra. E eles transmitem o quê? Informações tecnológicas, informações privilegiadas para os membros da Aliança. Isso é realmente espetacular. Lembrando também que há pouco a Rebecca Rose trouxe à baila uma informação do mesmo nível, semelhante, que nós podemos linkar aqui, alegando que a Rússia trabalha com os pleiadianos. Recebe informações privilegiadas dos pleiadianos. Então temos os MIT, temos os pleiadianos, e temos também esses seres azuis que recentemente entraram em contato com David Ross. Meus amigos, as pessoas dão tanta ênfase para a canalização, mas isso aqui é um fato comprovável. Nós temos um fenômeno aqui observável, que ninguém pode negar. Então imagine uma pessoa que era péssima em matemática, não tem curso superior, falando de física avançada, trabalhando com os maiores cientistas do mundo, cientistas renomados, PhD, e deixando os cientistas em boca aberta. O Michael Salla entrevistou o David Ross, ele falou, não acredito que eu estou falando com um jovem. Esse rapaz sabe muito. Então ele foi ativar o cérebro dele, ele conseguiu recuperar as memórias. Se você for linkar essa informação com o livro, Entrevista com o Alienígena, Entrevista com o Alienígena, ali foi no caso Roswell, a cera, a entidade que denominava Air, da Matilda, que era enfermeira, ela que conta essa história. A Air foi bem incisiva. O que ela disse? Ela falou o seguinte: se vocês pudessem recuperar as suas memórias, vocês seriam os maiores cientistas do mundo. Vocês não precisariam dos extraterrestres. Vocês têm todas as respostas. Vocês saberiam construir naves antigravidade. Exatamente isso que o David Ross está fazendo. Vocês conseguiriam construir as suas próprias camas Medbed. Vocês não precisariam dos pleiadianos, vocês não precisariam de ninguém, nem dos anjos, nem dos arcanjos, nem do... Não, vocês seriam autossuficientes. Totalmente autossuficientes. Mas, infelizmente, eles bloquearam as suas memórias. Esse foi o maior artifício dos escuros. E agora a gente percebe uma pessoa, igual o David Ross, que teve as suas memórias desbloqueadas, onde ele está recuperando, ele sabe que ele foi um cientista, e ele já patenteou, vejam só, meus amigos, ele patenteou a energia, uma forma de gerar energia livre, que seria a câmara de oscilação de plasma, que poderia propiciar a energia do ponto zero, e a segunda invenção, que ele não divulgou ainda por medidas de segurança, por isso que ele está entrando, ele tem uma plataforma no Patreon, acho que é no site, se eu não me engano, é isso, E ali ele está compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Então, se ele for amordaçado, se acontecer algo com ele, não tem como parar isso mais. Porque ele diz que tem milhares de discípulos, onde ele está compartilhando essas informações. E ele ensina as pessoas a criar antigravidade na sua casa, através de instrumentos simples. Então é algo incrível, o que ele está fazendo é um trabalho realmente espetacular, único, singular, fantástico. É realmente sensacional, meus amigos? Aqui tem as fórmulas, algumas cartas, tá? Os MIT, ao longo da década de 50 e 70, eles trouxeram várias cartas com equações matemáticas complexas. Impressionante. Tá aqui para vocês, meus amigos. Aqui tem algumas cartas. Você acha na internet. Tá? Fiz uma busca e realmente essas cartas existem com várias especificações. Aqui com equações avançadas de várias tecnologias diferentes. Então nós estamos vivendo realmente um momento único, fantástico. É impressionante uma pessoa como David Ross não ser conhecida. Ele era para ser falado em todos os lugares. É realmente de ficar assim, de boca aberta. É realmente espetacular. Agora vamos retornar aqui para as notícias da semana. Muito bem. Isso aqui vale a pena dar um destaque para o David Ross. Aqui. Turquia acusa Estados Unidos de tentarem criar estado do terror junto às suas fronteiras. A declaração foi feita pelo ministro do Interior da Turquia, o Süleyman Soylu, em relação ao apoio Washington ao Partido dos Trabalhadores. Sempre tem que ser Partido dos Trabalhadores. É impressionante. Até lá. Do Kurdistão. Só que não é do Brasil, não. Tá? É do Kurdistão, o PKK. E ao Partido da União Democrática, o PYD. Considerado organizações do terror por Ankara. Abre aspas. A América quer estabelecer um estado do terror à nossa porta. Aqui, aqui exatamente. Para intimidar aqui, para destabilizar o nosso governo, assim como estão querendo colocar armamento da OTAN ali na fronteira da Rússia. Ou seja, é uma forma de hostilidade. De provocação. Afirmou o ministro em entrevista à CNN. Ele ainda ressaltou que a Turquia luta contra essa situação há mais de 40 anos, que já realizou 4 operações importantes na Síria e no Iraque para evitar o estabelecimento de um estado do terror. É impressionante.
É por quê, meus amigos? Porque o Erdogan, a Turquia se tornou um pária, porque a Turquia faz parte da OTAN, mas, no entanto, está querendo entrar, já sinalizou isso, já indicou isso. Existem várias evidências que a Turquia quer, sim, fazer parte do BRICS. E por isso ele está sofrendo essas retaliações. Estão compreendendo, meus amigos? É uma forma de estabilizar o governo com a mesma tática que eles estão utilizando lá na Usântia. Compreenderam? A mesma tática. Impressionante. A Cabal, é como eu falo, meus amigos, eles estão perdendo terreno, mas eles vão cair atirando. Isso é uma certeza, porque não estamos lidando com pessoas normais. Aqui, panorama internacional, Sputnik Brasil, Rússia e China seguirão transacionando recursos energéticos em moedas nacionais, disse o vice-premier. E isso é uma tendência mundial que já está preocupando os Estados Unidos, que vai perder as suas reservas de dólar. Então o petrodólar já está falido, acabou. Já está decretado o fim do petrodólar. As reservas de dólar também estão caindo, porque as nações já estão negociando, comercializando os seus produtos através de moedas locais. É bom salientar que tem moedas sólidas, porque ninguém vai querer, por exemplo, negociar com moeda da Argentina, que é inflação de mais de 100% ao mês. Aí não tem condição. Aí realmente não. Por isso está sendo usado o Yang. O Yang é uma moeda sólida. Os rublos também estão sendo utilizados. Muito bem. Alexander Novak sublinhou que países como a Rússia e a China continuarão melhorando os acordos de pagamento por produtos energéticos em yuan e rublos. A Rússia continuará executando seus pagamentos de produtos energéticos em moedas nacionais, disse Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo, em uma entrevista ao canal russo Rossiya 24. Abre aspas, a tendência tem mudado muito com o menor uso do dólar e do euro. Isso também está tendo um recuo do euro. Eles não estão utilizando nem dólar e nem euro. Então, mesmo a Europa vai sofrer esses efeitos. Não vai ficar imune a esses efeitos. Dados os problemas atuais no pagamento com essas moedas. Na verdade, estamos mudando para moedas nacionais as nossas operações. O yuan, chinês, no caso, está em demanda aqui. E o rublo está em demanda. Então, essa tendência vai continuar, constatou ele. De acordo com o vice-premier, deixa eu só confirmar aqui uma coisinha, meus amigos, muito bem. De acordo com o vice-premier, a China agora usa yuan para pagar o gás e parcialmente o petróleo importado da Rússia. E os pagamentos também são feitos em rublos. Olha só que interessante. Muito bem. Aqui nós temos o Zé, numa situação bem difícil, porque ali virou o seu país a maior lavanderia do mundo, lavanderia, estão entendendo exatamente onde eu quero chegar, e o Ocidente está descontente com Zelensky por causa da corrupção no seu governo, diz o Seymour Hersh, sempre ele, jornalista investigativo, bastante polêmico para dizer o mínimo. Isso foi revelado pelo jornalista norte-americano Seymour Hersh, vencedor do prêmio Pulitzer no programa de televisão Going Underground. Abre aspas, a principal ideia que eles, aliados de Kiev, queriam transmitir a Zelensky era a seguinte: funcionários generais norte-americanos começaram a ficar muito zangados, ficar bravos com você, por você estar embolsando demais, entendeu? Tomando por fora. A gente conhece muito bem, acontece muito, por aqui. Tirando mais do que os outros, destacou Hersh em uma entrevista. Olha, você podia até, vamos dizer, surrupiar um pouco de recurso, mas você está abusando demais, você está passando os limites, você está exagerando. Aí fica difícil defender você, Zé. Você realmente está extrapolando. Aí quando você começa a extrapolar demais, você fica cada vez mais evidente e não tem mais como colocar debaixo do tapete. E não tendo mais como colocar debaixo do tapete, não tem mais como te defender também. Esta é a situação do Zé. Segundo o jornalista, os americanos deram ao líder Uzantiano uma lista de 35 funcionários envolvidos em corrupção. Apenas 10 dos quais foram demitidos. Quer dizer, os Estados Unidos falaram, tem 35 aqui, por favor, não tem condição. Ele só admitiu 10, quer dizer, ele manteve 25 funcionários que o próprio governo dos Estados Unidos, que são os seus aliados, foram, em fato, incisivos. Disseram o seguinte, eles são corruptos, então ele está mantendo 25 corruptos. Isso já é sabido, já foi investigado. E mesmo assim ele mantém. Aí fica difícil, né, Zé? Realmente fica difícil dar apoio para você. Fica realmente complicado. Abre aspas. A corrupção lá é simplesmente escandalosa. Absurda. Sempre tem sido assim. E a situação não está mudando, resumiu Hersh. Realmente fica realmente complicado. Até mesmo para ter o apoio dos seus aliados. Muito bem. Casa Branca, BD não negociará o limite da dívida com fez em 2011, porque o brinksmanship é prejudicial. No caso aqui, ajuda social, tá, meus amigos? Para vocês entenderem. Durante uma parte de uma entrevista à NPR, divulgada na quinta-feira, o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, afirmou que o presidente Biden não negociará cortes de gastos. Não, vai gastar como se não tivesse amanhã. Interessante, nós estamos vendo uma réplica disso exatamente aqui no nosso país. Não parece ser muito diferente, não é mesmo? Em troca de aumentar o teto da dívida com os republicanos no Congresso. Como o Biden fez quando fazia parte da administração Obama em 2011, onde ele era o vice-presidente. Porque o brinksmanship
fecha as aspas, teve grandes impactos na economia, nas famílias em todo o país, e não vamos fazer isso de novo. Então vejam só, meus amigos, ele quer manter um orçamento impossível para tentar agradar momentaneamente, né, principalmente as famílias, o assistência, no caso, a questão de assistência, né? Muito bem, é para dar essa assistência. Interessante isso, né? Essa ajuda social, né? Como se fosse uma bolsa, equivalente ao que seria a Bolsa Família aqui, né? Uma coisa desse nível aí, né? Bolsa Família, essas coisas assim. Mas ele vai comprometer toda a economia dos Estados Unidos. Ele quer manter essa política assistencialista, mas vai comprometer, no caso, toda a economia dos Estados Unidos. Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Não tem lógica. Parece que ele realmente quer quebrar o país de qualquer maneira. Meus amigos, eles estão com pressa, só que essa pressa está comprometendo todo o sistema, porque o BRICS está se fortalecendo. Na verdade, o BID está se colocando, né? Ele está fazendo exatamente aquilo que o BRICS quer que ele faça. Arrebente com os Estados Unidos, arrebente com a economia dos globalistas, né? Porque os Estados Unidos, o Federal Reserve, né, dos Estados Unidos, que é privado, que está no comando das grandes corporações, né, vai quebrar junto, assim como a União Europeia, porque é um verdadeiro efeito de cadeia, e isso é visto através dos bancos, né? Os bancos estão já dando sinais de falência. Aliás, eles foram socorridos através de ativos de reserva, né? Só que isso é temporário, isso tem prazo de validade. Essa bolha financeira já deu sinais que realmente vai implodir a qualquer momento, vai explodir, vai arrebentar, não tem mais como resistir. Então, segundo a estimativa de alguns economistas, isso deve, no máximo, ter uma sobrevida de 6 meses a 1 ano, não passa disso. Então, deve arrebentar até o final do ano ou até meados do ano que vem. Tá, meus amigos? Tem prazo de validade. Aliás, já era para ter quebrado. Agora, tem um porém. O BRICS se fortalecendo e, pelo visto, liquidando a fatura na Usântia e mais a invasão, no caso, a China, integrando o território de Taiwan, será simplesmente a cartada final, será o golpe de misericórdia. Porque num cenário desses, o BID não se sustenta mais na cadeira presidencial. Aliás, já estão cogitando, não sou eu que estou dizendo, estão cogitando o impeachment do BID já nos Estados Unidos. Então já existe um cenário pronto para que, uma probabilidade real, de que ele sequer termine o seu mandato. Ele está sendo investigado. Ele está sendo investigado. Então a coisa realmente está complicada. Né? Aqui, os Estados Unidos tomam medidas extraordinárias para evitar default eminente. Parece que o BID está ajudando, está empurrando os Estados Unidos ao precipício. Aqui uma notícia do Dr. Michael Salla, isso aqui é muito importante. A contraofensiva da Usântia começou na região de Kherson, em um ponto de apoio estabelecido perto da cidade de Olensk. Há mais de um ano, relatei que uma arca espacial foi enterrada no Parque Nacional de Olesk Sands, lá na Usântia, e foi um fator na intervenção militar da Rússia. Coincidência? Óbvio que não. Então, meus amigos, a batalha, quando teve a operação especial russa, lá na Usântia, o primeiro local que os russos quiseram se apropriar, se apoderar, foi a região de Kherson. Por quê? Porque ali tem uma arca. E isso é visível. Vejo que nem os cientistas conseguem explicar. Você tem um terreno oval, tá aqui para vocês, olha só, tá aqui, oval, arenoso, completamente arenoso, e isso é inexplicável. Tá? Não tem pasto, não tem nada que justifique isso, não existe justificativa. E ao redor você tem o quê? É uma vegetação verdejante, né? Bonita. Quer dizer, não tem explicação. Aliás, nem os cientistas explicam. Não existe, é um verdadeiro mistério. Por quê? Porque é por causa da radiação das arcas. Então você tem um militar confirmando que tem uma arca aqui. Você também tem a evidência da própria canalização da Helena Danã, que é mais uma evidência. Você tem a evidência também das tropas e da movimentação russa. Porque não faz. Vejam, meus amigos, o primeiro local que eles quiseram, que foi se apoderado, no caso, eles tomaram, a primeira incursão russa, o primeiro alvo foi ali. E por quê? Por causa da arca. Aliás, existem 2 arcas na Usântia. Essa seria a principal e teria uma outra próximo de Kiev, uma menorzinha. Tá? Essa aqui, veja que Kherson fica na divisa entre a Crimeia. Né? Entre a Crimeia e a Usântia. Bem interessante isso aqui, realmente fantástico. E sabendo disso, eles estão desesperados. A Cabal não quer que a Aliança da Terra se apodere dessas arcas. Então eles querem sabotar essa operação. Por isso que, olha, vejam só, a tão esperada contraofensiva da Usântia começa com as tropas avançando para Kherson. Exatamente em Kherson. Meus amigos, estrategicamente falando, isso não faz muito sentido, ok? Se você for pensar na questão de batalha, na questão bélica, se tivesse uma contraofensiva por parte da Usântia, eles queriam empurrar o exército russo, né, para ali, próximo da fronteira, né? Não para o sul do país. Não faz muito sentido.
muito por certo, né, é a questão das arcas, sim. Eles querem impedir que os russos se apoderem, né, da tecnologia dessa arca. Essa que é a verdade, tá, meus amigos? Aqui. Uma região magnética anômala ao Oceano Atlântico Sul está crescendo de acordo com dados que aparecem no mais recente relatório do governo dos Estados Unidos, publicados nesse ano. A chamada anomalia magnética do Atlântico Sul está crescendo de forma exponencial, se expandindo mais e mais. Parece que está fora de controle mesmo. Então, existe uma anomalia magnética no Atlântico Sul, próximo aqui de Santa Catarina, e no litoral de São Paulo, que está se expandindo, chegando até a África, parece que vai se apoderar, está indo até para o Oceano Pacífico. Meus amigos, é uma anomalia inexplicável. A única anomalia similar a essa foi encontrada no Lago Vostok, na Antártida. Também tinha uma anomalia magnética similar a essa. E a gente sabe que no Lago Vostok existe uma arca, segundo o JP. Aliás, também nessa região onde teve essa anomalia magnética, o próprio almirante Byrd encontrou um mundo paralelo, porque é um portal. Vocês estão compreendendo? Se forma um portal. Muitos portais estão se abrindo. Esse portal está tomando conta, se expandindo e tomando conta do mundo inteiro. Por certo, isso faz parte também das densidades superiores, da quarta densidade. Isso é físico. Vejam, meus amigos, as transformações geofísicas do mundo começam pelo campo magnético. O próprio doutor J.J. Rutark, PhD, bem categórico. E isso já é observável. A questão também dos polos magnéticos, né, que estão cada vez mais indo para a região ali, está se inclinando, está se mudando de lugar, isso é visível. Os próprios nativos, né, do Ártico estão confirmando isso, né, dos polos, então é realmente espetacular. Eu falei, né, da região da Rússia ali, eles estão observando isso, eles até reclamaram, né, mandaram uma carta para a NASA, mas por que está mudando o Sol e a posição das luas, está se alterando por causa disso? Então o mundo está se transformando, essa que é a verdade. Aqui, meus amigos, Bloomberg escreve que já 19 estados querem ingressar no BRICS. Bloomberg escreve que já 19 estados, países, no caso, querem ingressar no BRICS. Ao mesmo tempo, 19 países estão interessados em ingressar no BRICS, porque eles não querem ficar no barco que está afundando. Veja que todos os países estão abandonando o bloco dos financistas, da Cabal. 13 deles se inscreveram oficialmente e 6 restantes não oficialmente. Então você já tem um número aqui considerável de países. Impressionante. 19 aqui querem ingressar ao BRICS ao mesmo tempo. 3 deles já se inscreveram oficialmente, desses 19. Olha que interessante. E os 6 restantes não oficialmente. Fantástico. Aqui, meus amigos, quais países estão em questão não é relatado. Não tem a relação dos países. Bem diante de nossos olhos, a maior associação está sendo formada, que pode funcionar como um verdadeiro contrapeso à tradicional coalizão do G7. Vai ameaçar a existência do G7. Isso é uma previsão. Grandes aqui analistas geopolíticos do mundo concordam com este mesmo prognóstico. De qualquer forma, a China continuará sendo líder lá porque a economia determina tudo. Obviamente, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido vão fingir que o BRICS, mas não tem absolutamente nenhum peso. Vão fingir que isso não é nada. Meus amigos, eles estão simplesmente fingindo, porque eles estão encurralados. Essa aqui é a verdade. Então, eles continuarão sua política usual devido à alta inércia, mas isso não é importante. É importante ter uma associação que possa formar uma agenda coletiva e implementá-la em seu próprio interesse. Vejo que eles estão realmente em maus lençóis. Fantástico, né, meus amigos? Aqui uma afirmação do nosso querido Dmitry Medvedev, aqui, vice-presidente do conselho, esse Medvedev, 2002, ele falou que muitos extraterrestres estavam se passando por humanos na época, foi uma declaração bastante polêmica. Ele é um dos políticos que falou abertamente sobre os extraterrestres na história. Vocês realmente estão preocupados com o clima? Essa é uma mensagem para o Ocidente. Na minha visão, não é nada em comparação à perspectiva de ficar no epicentro de uma explosão com temperaturas de 5.000 kelvins, onde o choque de 350 metros por segundo e pressão de 3.000 quilos por metro quadrado. Ele está se referindo ao seguinte: vocês estão preocupados com essas picuinhas, com essas coisinhas? Nós estamos no terceiro confronto mundial. E o terceiro confronto mundial pode ter consequências desastrosas. Isso é um alerta para as pessoas que estão em Nárnia, né, Lente? Tem muita gente que está em Nárnia, tá preocupado com essas coisinhas. Nós estamos no terceiro confronto mundial. Opa, acorda, estamos no terceiro confronto mundial. Porque deu um choque de realidade no Ocidente. É lógico que o terceiro confronto mundial não vai acontecer, mesmo porque os extraterrestres sempre interviram. Na Rússia, o Robert Salas é testemunha. Mesmo na Rússia também teve a intervenção onde os extraterrestres e naves espaciais desativaram ogivas nucleares. Então é óbvio, eles sabem que isso não vai rolar. Mas, no entanto, aqui é um alerta, um lembrete. Essa que é a intenção, lembrete. Vocês estão preocupados com essas coisinhas bobas, insignificantes, quando na realidade nós estamos vivenciando o terceiro confronto mundial. Então foi um choque de realidade para o pessoal do Ocidente que está em Nárnia ainda. Tá ok, meus amigos? Essa que é a verdade por trás aqui da declaração do Dmitry Medvedev. Vamos voltar aqui para o nosso estudo sobre os portais. Aqui está a foto do príncipe Eia. Os Anunnakis, eles têm essa aparência mesmo, tá, meus amigos? Eles têm essa cabeça alongada, esse crânio alongado. Aliás, a Cabal, tanto da facção positiva quanto a negativa, por isso que os membros da Cabal queriam se parecer
com o Enlil e com os Anunnakis, né? Porque eles eram tidos como os deuses do passado, né? O Ninurta, né? Também tinha crânio alongado, né? Por isso que a executiva do Banco do Mundial, né? Acho que é a Karen Hutz, se não me engano. Karen Hutz, ela fez uma denúncia, isso já faz um bom tempo, né? Falando que os donos do mundo, que controlam a economia do mundo, são homocapenses, né? No caso, ela está se referindo aos Anunnakis, tá, meus amigos, da facção do Enlil. Isso é bastante interessante, né? Aqui, JP, o gigante do Iraque. Então a gente sabe que o JP, existe uma missão preparada para ativar, assim como o Nigishizida, na Flórida, ativar também o gigante no Iraque. O gigante do Iraque tem um nome, agora eu esqueci o nome dele, vou ter que procurar aqui, porque as memórias falham, é o Aruna, muito bem, é esse mesmo, Aruna. Assim como o Nigishizida, ele está em estado de estase, hibernação, só que lá no Iraque, na cidade de Nippur, olha só, na região de Nippur. JP diz que as sementes de uma árvore da vida localizada ao lado do gigante adormecido na Flórida seria um dos ingredientes, né, para reanimar, vamos colocar assim, para reanimar este gigante. Além desse ingrediente, ele recebeu também, né, deixa eu ver se eu acho aqui, tubos, tubo azul e vermelho. E esse tubo azul e vermelho, na verdade, era um material genético do Nigishizida, que seria um ingrediente importante para reanimar o gigante do Iraque, o Aruna. Interessante isso, né? E veja que era o sêmen dele. Vamos falar aqui em português, claro, né, gente? O sêmen do gigante. E tinha um tubo azul e um tubo vermelho. Quer dizer que ele produz material genético de cores diferentes, coloridos? Os Anunnakis fazem isso. Acontece o seguinte, meus amigos, isso aqui, se você for procurar dentro da sociedade Vril, eles mudavam a composição do material genético do homem, no caso, o sêmen, para determinadas atividades, né? Então, eles, de acordo com a intenção, eles faziam certos rituais específicos e eles poderiam, no caso, mudar a composição do sêmen com propriedades curativas. Olha que interessante. Regenerativas também. Algumas para poder também obter poder e abrir até mesmo portais. Então isso é bastante interessante. Por isso que, provavelmente, o JP teve que levar um tubo azul do material do genético, do gigante, no caso do Nigishizida, assim como um tubo vermelho. Para quem é recém-chegado no canal, é bom ver as lives antigas, né, gente? Porque não tem como recapitular, porque isso aqui é uma história longa, cheia de detalhes. Pelo menos 1 ano e meio atrás. Muito bem. Para a gente poder avançar, progredir no assunto, senão a gente vai ficar estagnado. Que os homens-formiga disseram serem necessários para a ativação das sementes da árvore da vida. Na verdade, são material genético do gigante da Flórida, ou seja, seu sêmen. Além de estar também numa vibração adequada, no caso, com as palavras Akuria Mate, que significa criar um portal entre o céu e a terra. As sementes da árvore da vida, então seria a semente da árvore da vida, mais o material do genético do gigante da Flórida, no caso de Nigishizida, né, para ativar o Aruna, aqui no caso, e a vibração das pessoas que possuem as 22 genéticas. Então seria a soma de tudo isso. Muito bem. Agora, se você acha que isso é fantasia, presta atenção nessa notícia. É antiga, mas presta atenção nisso aqui. Mulheres são acusadas de atacar homens sexualmente, aqui, gente, para tirar sêmen. Você acha que isso é brincadeira, né, gente? É gozação, que não é verdade. É uma verdade. Aqui está o fato. Tá aqui mesmo. Aqui. Mulheres, presta atenção, são acusadas de atacar homens lá no Zimbábue, na África. Era uma quadrilha. Isso foi investigado, não conseguiram realmente dar cabo dessa quadrilha, parece que conseguiram prender algumas mulheres, mas a quadrilha continua. Ok? Aqui, por isso o Zimbábue acredita que uma quadrilha nacional de mulheres esteja atacando homens, aqui, né, para retirar o seu material genético, para o uso de rituais que supostamente trariam prosperidade. Olha que interessante. Uso de rituais, uso ritualístico, que supostamente trariam prosperidade. Impressionado? Eu também. Quanto mais estuda, mais confirmação nós temos, né, gente? Impressionante. Então, por certo, esse material genético do Nigishizida poderia ser usado, sim, para o ritual de ativação do Aruna. Impressionante, né, meus amigos? Por isso que ele tinha cor diferente. Interessante. Por exemplo, se o homem, ele, de acordo com o sentimento que ele tem, vamos supor que se ele está com raiva, o material muda. É interessante isso, né? Ele muda a composição. Se ele está feliz, o material muda. Se ele está espiritualizado, com amor, né, com a esposa, o material fica melhor. Quanto mais sentimento, melhor fica o material, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se estiver sofrendo, também o material pode ser usado mais para fins do mal. É bem interessante. Isso é impressionante. Na segunda-feira, 3 mulheres supostamente ligadas a uma gangue começam a ser julgadas na capital do Zimbábue. Isso aqui é uma notícia antiga, tá? Não vou falar recente, não é recente. Mas mostrando que isso tem base na realidade. Esse que é o ponto. Essa que é a intenção aqui do canal para vocês. Isso passou no G1. É bem interessante. Então, muito provavelmente, esse material genético do gigante, ele é fundamental para a ativação do Aruna, que é o gigante do Iraque. Bem interessante, bem legal. Vamos para o próximo aqui. O pesquisador William Harry,
William Henry, né? Isso. Propõe que a cena representa um dispositivo de transporte usado por Anu e outros seres da elite Anunnaki. Sendo assim, esse dispositivo tecnológico provavelmente seria localizado na cidade suméria de Uruk, que era a cidade da fundação da civilização suméria, da casa de Gilgamesh, famoso rei da epopeia de Gilgamesh. O Gilgamesh existe de verdade, tá, meus amigos? Ele também está em estase. O Gilgamesh, ele não chegou a ter um caso, né, direto, né, Nietzsche, com a... como que é o nome dela? Como que é o nome dela mesmo? Inanna. Inanna. A Inanna era meia-irmã do Enki e do Enlil, né? Exatamente, o Gilgamesh. O Gilgamesh que era muito bonitão, ele era muito cobiçado, porque ele era muito bonito. Na época, o Gilgamesh era o símbolo sexual da época. No tempo quando os Anunnakis viviam na Suméria antiga, ele era tipo o galã da época, sabe? O Gilgamesh era aquele cara que a mulherada ficava gritando por ele, né? Suspiros pelo Gilgamesh. Aqui. O intrigante é a riqueza em detalhes dos acessórios, com uma espécie de cetro na mão e um relógio de pulso. Muitíssimo similar aos modernos e os símbolos de alguns astros, como o Sol e a Lua, e outros planetas nessa parte, assim como os símbolos da vestimenta. E aqui nós temos a representação do Ninurta. Ninurta, sem vergonha, que usava os portais, veja só, e ele que há pouco tempo foi expulso aqui do nosso sistema solar, porque ele é um informante do Enlil, né, da facção negativa dos Anunnakis, para Cabal. E veja que essa ilustração mostra que ele realmente estava utilizando o portal. Aqui é a continuação da live de terça-feira, não vou repassar tudo, porque simplesmente não teríamos tempo hábil para isso, entendeu? Meus amigos? Porque aqui é uma continuação, né, gente? Aqui fosse um capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Muito bem. Vamos pro próximo aqui. Inclusive, muito similar ao moderno símbolo do elemento radioativo, que se acredita ser o símbolo representado em 4 continentes da Terra. Portanto, pode-se concluir que houve 2 formas de transporte utilizados pelos Anunnakis. Ou seja, eles utilizavam espaçonaves, né? Aliás, a nave Nibiru era retratada como um planeta, mas não era um planeta, na verdade era uma espaçonave. Mas, para a época, as pessoas tinham isso como planetas. Vejam só, meus amigos. Uma nave espaçonave esférica seria compreendida naquele tempo como um planeta. Assim como eles acreditavam também que os Anunnakis eram deuses. Aliás, até hoje as pessoas acreditam que os extraterrestres são deuses e são confundidos com deuses até os dias atuais. Muito bem. Né? Então, eles utilizavam tanto espaçonaves como portais, que eram os seus meios de transporte. Então, eles tinham 2 meios de transporte, que eram o Nibiru. Eles também tinham espaçonaves menores, que eram em forma de asas, né? Assim, né? Parecia uma asa, né? Um negócio assim, parecia um pássaro voador. E tinham o Nibiru, que seria as suas naves mães. Bem legal. Aqui, dessa forma, teria existido um número limitado de Stargates em todo o planeta. E os Stargates eram muito cobiçados. Se tornaram bastante cobiçados, porque são poucos. Não existem, assim, Stargates a troca direito pelo mundo. Existem Stargates naturais, mas Stargate natural você não tem como controlar. Ele simplesmente abre e fecha, assim como foi dito pelo o David Paulides, né, gente? O David Paulides, que é investigador, né? E também físicos, né, também comprovam a existência desses portais naturais que abrem e se fecham de forma espontânea, dependendo da conjunção planetária. Então, dependendo da conjunção planetária, se tem um eclipse, junção planetária, movimentação dos planetas, esses portais se abrem e se fecham. Então, é muito difícil você controlá-los, ok? Muito bem. Agora, esses Stargates da Suméria, e no caso dos Anunnakis, eles podem ser controlados, por isso eles são tão cobiçados. Localizado mais provavelmente na antiga capital de Uruk, lar dos antigos reis, que se encontra no sul do Iraque. Em 2002, uma equipe de pesquisadores alemães retornou às escavações na cidade soterrada de Uruk, usando um magnetômetro, que é capaz de detectar a presença de artefatos e objetos feitos pelo homem sobre a Terra, e um sistema poderoso de computadores na Alemanha. Os geofísicos alemães foram capazes de mapear as estruturas enterradas que se alastram por 5,5 quilômetros, um evento importante na descrição sumérica dos Anunnakis. Foi a última saída para o planeta durante uma série de eventos cataclísmicos que culminariam no período de 1800 a 1700 a.C. Com efeito, os arqueólogos convencionais apoiam a visão de que havia um evento cataclísmico regional que ocorreu naquela época. O efeito cataclismo regional que aconteceu naquela época foi a Guerra dos Gigantes. Depois a gente vai chegar lá. Tá, meus amigos? Na verdade, não foi nem natural. É claro que eles usavam armas super sofisticadas, armas de plasma, e essas armas de plasma poderiam causar terremotos. Por isso que foram confundidas com causas naturais, ok? A batalha entre a facção do Enki e do Enlil. E, como o Enlil prevaleceu, o Nigishizida, assim como todos os seus seguidores, os seus discípulos, entraram em estase, esperando o retorno de Enki. Tem a profecia do retorno de Enki. Aliás, essa profecia do retorno de Enki você encontra no Enuma Elish, agora eu esqueci. Astra alguma coisa, também fala, agora eu esqueci, né? Fugi de cabeça, mas faz parte da cultura Anunnaki. E foi reproduzida, replicada também nas culturas indígenas do mundo inteiro. Você encontra associação, no caso, referências dessa profecia nos Hopi, nos Uni, nos índios norte-americanos, nos astecas, nos maias, nos incas, nos sumérios, na Síria, todo lugar. Na Babilônia fala do retorno dos Anunnakis, no caso do Enki.
para restabelecer o quê? A Era de Ouro. A maioria dos residentes e moradores deixaram a Terra usando foguetes convencionais, enquanto a elite Anunnaki provavelmente fez uso dos Stargates. Olha que interessante, né? Muito bem. Aqui, meus amigos, eu vou fazer um paralelo, linkar com essa informação aqui do Peter Moon, de 1999, onde ele conheceu o Dr. David Anderson, cientista teórico da viagem do tempo. Dr. David Anderson, ele é um cientista que determinou, vejam só, meus amigos, ele diz que ele criou o mecanismo da máquina do tempo. E pelo menos ele alega que criou, né, gente? Dr. Anderson. Dr. Anderson trabalhou na Romênia em 2008, um fenômeno identificado em 2003 chamado a Esfinge da Romênia. Agora, interessante, se o Dr. Anderson é maluco, né, vamos supor, ele é maluco, por que o governo da Romênia e dos Estados Unidos contrataram? É uma ótima pergunta. Né? Ele é doido, tudo fala na comunidade, ele é doido, mas ele foi contratado pelo governo da Romênia, né, e também pelos Estados Unidos. É interessante, essas coisas, essas contradições. Muito bem, aqui. Um dos patrocinadores do projeto da Esfinge da Romênia, que demonstrou muito interesse, foi o grupo Bilderberg. Através de Massini Bilderberg, um maçom italiano, que esse nome Massini, né, só podia ser, um maçom italiano que faz parte também do grupo Bilderberg, de altíssimo grau, que era da nobreza negra. Nobreza negra. Eles conseguiram ter acesso ao local, mas não tiveram permissão para utilizar essa tecnologia. Por quê? Porque ele não tinha vibração. Veja, meus amigos, para você entrar nesses locais, você tem que ter o DNA certo e a vibração correta. Tem que ter os dois ingredientes. Existem pessoas que foram pré-selecionadas através do seu DNA, através do Conselho dos Cinco, para poder entrar, ter acesso a esses compartimentos, as salas de registro, assim como as arcas. Por que vocês acham que o JP foi designado? Porque o JP tem esses dois requisitos. Ele tem a genética certa e ele tem a vibração correta. Por isso que ele pode acessar as arcas. Impressionante, né? Fantástico. Do mesmo modo, meus amigos, as pessoas que estão interagindo com os tripulantes das arcas, né, têm um compartilhamento de alma. Eles têm o quê? O DNA adequado para isso. DNA e vibração. Agora, não adianta nada você ter o DNA super evoluído se você está com a vibração errada. É simplesmente um desperdício, né, gente? Essa que é a palavra. Um desperdício. Você pode ter toda a habilidade do mundo, tá com a vibração errada, não serve para nada. Tá? Essa que é a verdade. 3 membros da primeira equipe do grupo Bilderberg tentaram arrombar a porta e logo morrer. Desencarnaram de parada cardíaca. Não vai ter jeito. Aqui você não entra. Aqui você não entra. Vocês, Bilderberg, de jeito nenhum. Negativo da Cabal, aqui vocês não entram. A própria estrutura, né, eliminou eles. Eles desencarnaram, entenderam? Aí eles apelaram. Daí chamaram o tal de César Brad. César Brad fez parte do Projeto Zero. Veja, o Projeto Zero é um projeto psíquico que foi feito em conjunto com a ex-União Soviética e a Romênia no tempo, quando ambos os países eram comunistas ainda. E aí surgiu o Projeto Zero. O Projeto Zero foi retratado no livro China Super Psyches. Bem legal. Interessante, onde foram feitos vários projetos psíquicos, que seria algo parecido com o projeto Montauk, só que foi nos Estados Unidos. Esse seria o projeto Montauk chinês, né, gente? Podia colocar dessa forma. Também teve o projeto Montauk, igual, equivalente ao projeto Montauk na Rússia. Através do DNA de César Brad, ou seja, o César Brad tinha o DNA correto, ele tinha o DNA apropriado, adequado. Eles conseguiram quebrar o campo de força e ter acesso ao interior da esfinge. Brad foi predestinado para isso, nasceu para isso. César Brad participava do programa Zero da Romênia, que trabalhava em conjunto com a China comunista. A China comunista tinha um programa psíquico que detectava os pequeninos, que tinham habilidades desde bebês. Esses pequeninos eram separados e treinados para serem agentes psíquicos. E este é o caso do César Brad. Esse programa também foi levado até a Romênia. Então tinha esse programa tanto na China quanto na Romênia. Com a informação do Radu Cinemar também fez parte do Projeto Zero. O Peter Moon teve contato com ambos e escreveu essa maravilha aqui, que é Amanhecer da Transilvânia, que é uma coleção, tem vários livros, são 7 ao todo, né, gente? Super recomendo, pena que não tem em português, são livros realmente maravilhosos. Aqui, existe uma ponte de ativação em andamento. Os semeadores ativaram as arcas e as arcas ativam as 22 genéticas, os escolhidos oriundos dos programas genéticos, que também são sementes estelares designadas para ocupar corpos com 22 genéticas dos semeadores. As sementes são as chaves de acesso a todas as arcas dos semeadores, que por sua vez ativam todas as demais sementes estelares e por conseguinte ativam o DNA humano. Maravilha. Existia um tipo de compatibilidade entre César e a barreira energética invisível, algo como uma simpatia mútua. Sua mão tocou levemente a superfície da barreira energética e ela sentiu um formigamento na pele. O escudo de energia, aquele campo de força que havia desencarnado 3 pessoas, era totalmente inofensivo para ele. Mas por que era inofensivo para ele? Porque ele tinha a vibração correta e o DNA correto. Contrário dos 3 pessoas que desencarnaram, que não tinha nem o DNA correto e a vibração pior ainda. Então ele deu um passo adiante e passou através dela. Ele tocou no desenho do triângulo localizado. Imagina, tinha um desenho do triângulo. Veja aqui, meus amigos, isso aqui é o esquema da instalação que está aqui
em Bucege, na esfinge, debaixo da esfinge subterrânea. Tá? Não é exatamente como se fosse uma cúpula, uma sala de registro, realmente espetacular. O triângulo localizado no centro da porta da sala de projeção e a porta de pedra gigantesca silenciosamente deslizou para a esquerda, para dentro da parede. Esse comando também cancelou a barreira energética, dando a todos acesso a uma sala enorme, que mais tarde foi chamada de a Grande Galeria. A equipe do Pentágono observou que a barreira de energia hemisférica da esfinge tinha a mesma frequência vibracional de uma outra estrutura subterrânea secreta descoberta antes. Agora a gente vai linkar com a informação dos Anunnakis, perto de Bagdá, no Iraque. Olha, Eliette. Perto de Bagdá, repetindo, no Iraque. A mesma estrutura. Logo após essa descoberta, a Batalha do Iraque começou. Na sequência, coincidência? Óbvio que não. Então, eles sabiam que ali tinha uma câmara, uma sala de registro, que tinha portal, que tinha os gigantes também, do Nigishizida. Eles queriam se apoderar desse local para ninguém. Ou seja, eles queriam duas coisas, se apoderar dos portais e sabotar o Aruna, para que ele não acordasse. Olha só, gente. Dois objetivos diferentes, macabros aqui. Um, se apoderar dos portais para atrair, olha que interessante, na cabeça dos escuros, eles iam chamar aqui o Elil para dominar a Terra. Olha só, gente, a proteção deles. Eles achavam assim, o Elil vai vir aqui, vai dominar tudo, nós vamos adorá-lo pelos séculos dos séculos e vamos reinar para sempre. E esses humanos aqui vão ser os nossos escravos, porque nós somos os descendentes diretos do Elil. Eles são os Igige. Entenderam? A Cabal se sente descendente direto do Elil, da linhagem do Elil. É assim que eles compreendem a realidade. Elil é o seu Deus. Interessante falando de Elil como Deus, né? Certa feita, a Helena Danã. Aliás, Elil sempre gostou de se passar por Deus, né? Sempre. A Helena Danã estava na rua, né? Estava na rua, aí apareceu duas missionárias ali falando, trazendo um folhetinho para ela, né? E ela disse assim, olha, eu aceito o seu panfleto, né, a sua mensagem, se você mostrar uma foto do seu Deus. Mas Deus não pode, não existe foto de Deus. Deus é incompreensível, ele não tem como mensurar o Criador, não tem como retratar o Criador. Ela falou, hoje é seu dia de sorte, eu tenho uma foto aqui do seu Deus. Ela tinha uma foto do Elil. Só que fica tranquila que ele já foi preso. Maravilha, né? As mulheres ficaram loucas com ela, né? Fazer o que? É a realidade. Essa é a verdade. Né? Aqui. Mas, sempre enganando as pessoas, tentando fazer o quê? Reduzir, tornar as pessoas uns seres miseráveis. Eu gosto disso. Você se sinta um ser miserável, dependente, submisso, né? Você não pode nada, você é um imprestável, então você precisa dos meus favores para sobreviver. Né? Morre, por exemplo, desencarna o seu filho e você pede graças a Deus para mim ainda, né? Acontece um monte de desgraça e você fala, mas é assim mesmo. Né? Infelizmente foi a vontade de Deus, ou seja, foi a vontade do Elil. Esse tipo de pensamento, infelizmente, domina a cabeça de muitas pessoas. Não, mas foi a vontade do Criador. Quer dizer, aconteceu um monte de desgraça, né? Mas é a vontade do Criador. Ou seja, lógico, é a vontade do Elil mesmo. Ele quer que aconteça bastante desgraça. Impressionante. Quando uma coisa boa acontece, aí é graças ao Elil também. Tudo é graças a ele, né? Ruim, do mal, tudo é graças a ele. Interessante. Aqui. Segredo na área que os iraquianos conheceram. Massini explicou que César, conteúdo descoberto do Iraque, tinha a ver com o misterioso passado da Terra e a história de suas organizações secretas. Aqui é uma declaração de um membro dos Bindenberg. Então, esse Massini, esse aqui, Massini que faz parte, esse italiano da nobreza negra, falou o seguinte, ó, César, o conteúdo da descoberta do Iraque tinha a ver com os mistérios do passado da Terra e a história das suas organizações secretas. Então, se isso for revelado, nós seremos desmascarados para sempre. Olha que está em jogo, meus amigos. Por isso que essa missão, até agora nós não tivemos atualização disso. Acho que vai ser a missão mais difícil do JP. Ativar o Aruna e revelar essas tecnologias. Porque você já imaginou? Ali tem todo o histórico da Cabal. Tudo para incriminá-los durante milênios, desde o tempo da antiguidade, do Egito, linkando tudo. Todos os seus crimes. Você pensou que fantástico isso, gente? Impressionante. Aqui. Quando o Pentágono notou as semelhanças entre as estruturas, seu grupo ficou extremamente agitado. Porque, aparentemente, a Romênia vai desempenhar um papel importante na queda das sociedades secretas que controlam o mundo atual e escravizam a humanidade. Impressionante. Na sala de projeção, sala de registro, foram descobertas túneis com milhares de quilômetros de comprimento que levam a 3 diferentes áreas do planeta. O que da esquerda ligava a base da Romênia, uma base subterrânea ainda a ser descoberta em um lugar no Egito. Tudo interligado, meus amigos. Várias salas do Egito. Ó, tem ligação com o Himalaia, Tibete, Oriente Médio, no caso, ali no Iraque, e também o Egito, tudo interligado e um mundo intraterreno. O túnel da indireita conduziu a uma estrada semelhante, mas a menor do Planalto tibetano, na cordilheira do Himalaia. Esse túnel tinha 3 ramificações secundárias. Uma levava a uma área subterrânea perto da cidade romena de Buzaro, próxima à curva dos Montes Cárpatos. Outra levava na direção para uma base iraquiana, já mencionada perto de Bagdá, enquanto a ramificação final conduzia uma base subterrânea no deserto de Gobi.
na Mongólia, deserto de Gobi também. Tem ligação com o deserto de Gobi que fica na China, a milhares de quilômetros de distância. O túnel do meio, vários túneis diferentes. Então, um túnel vai para Gobi, um para o Tibete, um para o Himalaia, um para o Egito e para o Iraque. Agora tinha um túnel no meio, que era o mais importante de todos, o mais relevante. O senhor Massini, no caso, e o governo dos Estados Unidos, que fortemente solicitaram para ser mantidos tudo em segredo, esse túnel descia a profundidades extremas, em direção a um mundo subterrâneo verdadeiro, o reino de Ágata, localizado perto do centro do nosso planeta. Impressionante, né, gente? Incrível. Aqui. As ocultações e pesquisas governamentais sobre o Stargate do Iraque. Vamos linkar aqui as informações, meus amigos, que realmente é uma viagem espetacular. Se realmente existe um Stargate no sul do Iraque, que irá desempenhar um papel na tal profecia do retorno dos deuses, presta atenção, Stargate que vai cumprir a profecia do retorno dos deuses. Teve até um e-mail, meus amigos, são tantas informações que não tem como passar tudo, tem que passar só fizer um webinar de 5 horas, para passar só as informações do portal do Iraque. Teve um e-mail antigo da Hillary Clinton, que veio, que foi exposto, que foi revelado, aonde ela fala que está querendo o retorno dos Nephilims. Olha só que interessante, né? Para a Terra. Então, meus amigos, existem duas expectativas messiânicas. Primeira, a expectativa messiânica da Cabal, que era o retorno de Eliu, e a profecia messiânica dos indígenas, que era o retorno de Enki, Quetzalcoatl, porque o Nigishizida é o discípulo de Enki. Impressionante. Interessante quando o Quetzalcoatl ele vivia nas Américas, os próprios indígenas, nos hierógrafos maias, astecas e incas, conta que eles eram de pele branca, diferente dos daqui. Tanto é que quando os conquistadores espanhóis foram até a terra dos astecas, eles foram confundidos com o Nigishizida, porque eles tinham pele branca. Olha que interessante, né, gente? Barbudos, com pele branca, porque os Anunnakis têm essa cara. Eles têm pele branca e são barbudões. Eles viram os espanhóis e falaram, o Nigishizida é o Quetzalcoatl. Tanto é que eles não se defenderam. Eles foram recebidos como celebridades. E acabaram caindo na boca do lobo, né, gente? Foram dizimados. Então é mais provável que as organizações secretas do governo oculto dos Estados Unidos sejam cientes da existência do papel desses Stargates. O presidente do Iraque, na época do conflito militar com os Estados Unidos, você sabe muito bem, era o Saddam Hussein. Provavelmente também conhecido ou tinha ciência da existência de um Stargate, como pode ser constatado por seus projetos arquitetônicos na época. Ele, na verdade, o Saddam, ele queria voltar à Babilônia novamente. Até teve matéria em revista, né, gente? O esplendor. Ele queria, na época, voltar ao esplendor da antiga Babilônia. Ele queria reconstruir a Babilônia, ou seja, a Suméria antiga. Na verdade, ele acreditava no retorno da Era de Ouro, né, gente? Quem sabe desses deuses? Impressionante. Todos com intenções de reviver a grandeza das primeiras civilizações mesopotâmicas e o cimentando seu lugar com o restaurar da glória do passado do Iraque. Mais especificamente, a permissão que ele deu para uma equipe de arqueólogos alemão poder retomar escavações na cidade sumérica de Uruk, sugere que este pode ser o local do Stargate sumério. Por que será que ele fez essa permissão? Porque ele sabia que os alemães sabiam onde estava na cidade de Uruk, o portal. Este conhecimento de um Stargate enterrado também pode ser parte da razão pela qual o governo alemão foi contrário a uma intervenção no Iraque. Interessante. O governo alemão foi contra uma intervenção do Iraque por parte dos Estados Unidos. Vai atrapalhar tudo, né, gente? Nós estamos aqui quase chegando no portal, que vocês vão... Não, de jeito nenhum. Se de fato tanto o antigo regime de Saddam, e o governo dos Estados Unidos acreditavam que um Stargate está enterrado nas areias do sul do Iraque. Então existe provavelmente uma corrida para ter acesso a ele, para controlá-lo. Essa corrida continua até os dias de hoje. Meus amigos, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Alguém pode perguntar assim para mim, Demis, mas se eles foram até, Liette, até lá, no Iraque, eles com certeza estão em posse desses portais. Não, essa não é a resposta. Lembrando que o JP, só que tem um porém, o JP conta um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Fala que o Aruna, no caso, ele é protegido por um exército de soldados, super soldados. E agora, gente? O Nigishizida não é protegido pelos Homens-Formiga? O Aruna é controlado por super seres. Super seres do interior da Terra o protegem. Então, por certo, o exército americano, né, Net? Acho que não pode com eles, né? Não conseguiu se apoderar desse portal. Porque se eles conseguissem, o Eliu já estaria aqui, teria destruído tudo, né, gente? Teria acabado com tudo. Existem guardiões protegendo o Aruna. Seres poderosíssimos. Tá? Não vamos esquecer desse detalhe. E isso está na declaração do próprio JP. Temos que linkar os pontos aqui, meus amigos. Acredita-se que o ponto de vista da administração americana, o controle do Stargate sumério, permitiu que as organizações ocultas do governo americano continuassem a sua campanha global de ocultação da presença de extraterrestres no planeta. O projeto Montauk, construindo um Stargate? Muito provavelmente, meus amigos. Só que esses Stargates,
eles simplesmente eles eram limitados, tá? Que foram construídos no projeto Montauk. Por que eles eram limitados? Porque eles não poderiam conduzi-los para, por exemplo, na terra dos... por exemplo, na terra do Enlil, nem na dimensão dos Anunnakis. Apenas para alguns pontos específicos aqui do nosso sistema solar, e alguns talvez fora do sistema solar, que nem eles mesmos controlavam absolutamente. Então, esses Stargates não eram, assim, não atendiam às suas expectativas, como eles queriam, mas eles desenvolveram, sim, portais. O próprio Emily Smith comprova a existência desses mesmos portais. Essa imagem acima é parte da externa do projeto Montauk. O projeto Montauk foi usado de uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos, com a finalidade de desenvolver técnicas de batalha psicológica e investigações exóticas, incluindo a viagem no tempo, viagem no hiperespaço e invisibilidade. Tá? Aqui, ó. Esse aqui seria um portal, tá? A construção de um portal nas instalações de Montauk. Muito bem. Aqui, meus amigos, aqui, imagem de satélite, fica mais interessante ainda. Vemos acima a foto do Golfo de Aden. Agora que o projeto Montauk e o Golfo de Aden têm em comum. Uma vórtice interdimensional, ou seja, um Stargate. Impressionante. Um relatório do ex-almirante da Frota do Norte russa, 2007-2011, o Nikolai Maximov, disse que uma misteriosa vórtice magnética focando o Golfo de Aden desafiou todos os esforços combinados da Rússia e dos Estados Unidos e da China na verificação da causa exata de sua origem. Ou seja, até hoje é um grande mistério. Tá aqui a foto do portal que se abriu em Golfo de Aden. Incrível, né, gente? Tá aqui, espiral. Tá aqui. Você não acredita? Não acredito, eu sou cético. Tá aqui, pra você. Bonito, na tela. Aqui. A especulação é que o vórtice do Golfo de Aden possa ser um Stargate, aparelho anular a um supercomputador que permite viagens pelo superespaço, através de um buraco de minhoca estável, com destino a outro aparelho idêntico localizado em uma vasta distância do primeiro, outro sistema estelar ou uma dimensão paralela, por exemplo. Agora, se você acha isso incrível, esses portais em forma de espiral, né, Net? Fala, né? Espiral, né, Net? Espiral. Também estão aparecendo em outros locais do mundo. Daqui a pouco a gente vai falar. Muito bem. Aqui, meus amigos. Segundo o relatório, os cientistas dos Estados Unidos começaram a notar a formação da vórtice no final de 2000. Desde sua descoberta, o centro de Aden começou a expandir. Ali, olha só, meus amigos, onde que é isso? Perto do Iraque ali. Expandindo no final de 2008. Incentivou os Estados Unidos a publicarem um relatório especial alertando o mundo sobre esse acontecimento misterioso. Em resposta, forças navais das segundas nações se dirigiram à área. Austrália, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Índia, Irã, Itália, Japão. Não para. É todo mundo para investigar a mesma coisa. Parece que vai vir uma batalha do mundo inteiro. Eu tô esperando o quê? Vai sair o quê dali? Acho que vai sair o Super Saiyajin, né, para conquistar o mundo. Não sei. Não é possível uma coisa dessa aqui. Coreia do Sul, Malásia, Holanda, Paquistão, Portugal, Arábia Saudita, Rússia, Singapura, Espanha, Suécia, Tailândia, Turquia, Inglaterra e Estados Unidos. Até cansei aqui. Cansei. Tanto país. Impressionante isso daqui. Aqui próximo do Iêmen, aqui, olha só. Com a África, olha que interessante. Bem interessante. Aqui. O almirante Maximov, bem aqui nessa região aqui, ó, Oriente Médio, com divisa com a África, relata que esse acúmulo é o maior de seu tipo da história humana. Importante notar que em 40 a 60 terremotos que ocorrem no Golfo de Aden, olha só, de 40 a 60 terremotos que ocorrem no Golfo de Aden, nos últimos tempos também são os primeiros a terem ocorrido na região da história moderna. Na manhã de 15 de novembro de 2010, 46 abalos sísmicos consecutivos foram registrados. Mais importante ainda lembrar que o Sol registrou uma erupção solar no dia 14 de novembro do mesmo ano, que pode significar uma conexão. O relatório afirma que todos esses abalos sísmicos variam entre 4,5 e 5,4 graus na escala Richter, e quase todos são de profundidade de cerca de 10 quilômetros. Meus amigos, agora eu vou falar algo aqui para vocês que é meio chocante. A Cabal esteve assim, por um tris, faltou um pouquinho assim, para eles trazerem todos os seres negativos do universo para cá. Olha, no ano de 2010, porque eles queriam fazer isso antes de 2012. Por que antes de 2012? Porque 2012 as linhas do tempo iriam se afunilar, segundo o Bill Wood, que era do projeto Looking Glass. Então eles queriam fazer isso antes de 2012. E eles não pouparam esforços nesse sentido. Por um pouquinho assim, e se não fossem esses seres do interior da Terra, eles teriam conseguido. Impressionante, né, gente? Eles teriam conseguido. Foi por um tris, foi por um detalhe. Apesar de tanta movimentação em torno do Golfo de Aden, houve uma maciça blindagem de informações a respeito do que realmente estava acontecendo naquele local. Vamos imaginar o seguinte: mais de 20 países do mundo inteiro para investigar o quê? Uma vórtice no céu, gente. E eles falam que é satélite, viu? Na cara de pau ainda. É um satélite que está caindo, ele vai caindo em espiral, assim, sabe? Mas que aconteceu que 20 nações foram para lá, né? Vai investigar um satélite caindo, né? E a gente tem que colocar o nariz de palhaço e acreditar, né? Fazer o quê? É assim, né? Fazer o quê? É realidade. Aqui, meus amigos, espiral brilhante é vista no céu do Alasca e assusta moradores. Isso é recente. Recente. O que é isso aqui, meus amigos?
Os seres das densidades superiores já prontinhos, né, armando para chegar aqui. Agora esse aqui é positivo. Já se preparando, já dá o seu cartão de visita. Um fenômeno inusitado assustou moradores do Alasca, nos Estados Unidos, nesse fim de semana. Uma luz brilhante em forma de espiral foi avistada no céu na noite do último sábado, dia 15 de abril. Além de ter aparecido subitamente, o círculo ainda estava se movendo e ficando cada vez maior. Vejam que a explicação que eles dão é a mesma explicação xixilenta lá de 2010, do Golfo de Aden. É a mesma coisa, é um satélite que ele fica rodando, né? Ele faz espiral. Acredite se quiser. Muito bem. Tem mais, meus amigos. Por que eles aparecem e qual é o significado deles? O que está acontecendo? Misteriosos sons apocalípticos de volta. Eles voltaram com força total no mundo inteiro. Vários registros de sons misteriosos por todo o mundo. Deu uma paradinha. Uns anos atrás teve um surto desses ruídos. Agora eles voltaram com tudo. Veja, meus amigos, que esses ruídos começaram a surgir a partir de 2010. Interessante isso, né, gente? Tudo coincidência, é óbvio. Parece qual é o significado deles? O que está acontecendo? Pode afetar uma evolução humana? O que você acha? Pode afetar uma evolução humana. Veja, meus amigos, que a vibração do som atua diretamente na composição do DNA. Isso é um fator. Som, vibração, atua em consonância com o nosso próprio DNA. Aliás, a tecnologia do som, se você pegar a informação do Michael Telliger, arqueólogo, ele fala que a tecnologia do som, da vibração do som, era utilizado pelos Anunnakis. É usado pelos Anunnakis para levitar coisas e para mudar o DNA. Gostou? É isso aí. Sons enigmáticos ouvidos por apenas 2% das pessoas e ninguém sabe o porquê. Do mundo vem cada vez mais testemunhos. Um som misterioso que lembra murmúrio. E alguns são realmente bastante assustadores. Eu até mostrei aqui há pouco um desses sons. Ao longo dos anos, centenas de casos foram resolvidos desse fenômeno. De estranheza que a ciência ainda não conseguiu explicar. Não tem explicação, tá, meus amigos? Este é um fenômeno de zumbido assustador conhecido como ruído Toski, no Novo México, ou zumbido de Bristol, no sul da Inglaterra. Tem vários nomes diferentes, já batizaram esse ruído de vários nomes, já foi batizado já. Estatisticamente, houve cerca de 2% da população local total. O zumbido é normalmente ouvido no interior, e mais frequentemente à noite, de acordo com estudos especializados em ruído de Golf Levendahl. De 2% das pessoas que ouvem som assombrado, a maioria tem entre 55 e 77 anos. Interessante. Algumas pessoas ouvem zumbido o dia todo. O dia todo. E é interessante que é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ouvem esse zumbido o dia inteiro, outras apenas ocasionalmente. Só no final de semana, né? Que nem aquele que bebe só socialmente, né? Só no final de semana. Ele ouve o som só socialmente, às vezes de vez em quando, só aos finais de semana. Percepção diferente de intensidade do som, porque alguns é muito forte, outros é ruim. Para uns é muito bom, para outros é péssimo. É como se fosse um som ensurdecedor, horroroso, irritante. Cada um tem uma percepção diferente. Será que isso não é referente à vibração de cada um, gente? Muito provavelmente. Reações diferentes, porque as vibrações são diferentes. Então, quando você entra com uma intensidade, porque o som atua no nosso DNA, e você está com uma vibração ruim, vai ser algo ruim. Se você está numa vibração boa, vai ser algo legal. Você vai se sentir bem. Então, cada um tem um tipo de reação diferente. Às vezes é tão forte que interfere diretamente no dia normal dos afetados. Também foram registrados casos de pessoas que tiraram a vida devido a esse misterioso fenômeno. Olha só, gente. Chegaram ao extremo. Impressionante isso, não, meus amigos? Aqui. Essas podem estar associadas a mudanças atmosféricas ou emissões acústicas de baixa frequência na faixa de 20 a 100 Hz, moduladas por ondas infravermelhas ultrabaixas, de 0,1 a 15 Hz. As causas da sua ocorrência são diversas. Sismos, erupções vulcânicas, furacões, tempestades, intervenções artificiais na atmosfera ou no manto terrestre. Algo muito estranho está acontecendo nos últimos anos na atmosfera do planeta. Então, segundo os cientistas, isso está associado, por exemplo, com abalos sísmicos, erupções vulcânicas, furacões, tempestades. É algo... A nossa atmosfera está mudando e esse som vem diretamente da nossa atmosfera. Quando o JJ Rutark falou que a composição do nosso planeta, nós teríamos mudanças geofísicas a partir de 2026 e essas mudanças geofísicas seriam concluídas até 2030, parece que ele tem razão. Impressionante, né, gente? Parece que ele tem razão. Incrível. Meus amigos, o planeta inteiro está entrando num imenso portal e ninguém está percebendo. Esta aqui é a verdade. O planeta inteiro. E qual seria esse portal? Porque vejam só, meus amigos, quando você passa da terceira para a quarta densidade, que é uma composição completamente diferente da matéria, isso causa transtorno, transtorno físico, e o próprio planeta, a própria natureza está sentindo esses efeitos. Seria a Via Láctea um enorme Stargate? Pergunta. Em 2002, um analista de ondas de rádio de baixa frequência coletadas pelo telescópio VLA, Very Large, que é grande, né? Array, em Socorro, Novo México, o físico astrônomo professor Scott Hillman e seus colegas pesquisadores detectaram um sinal intermitente no centro da galáxia, que parecia enviado de forma inteligente. Presta atenção nisso, você principalmente
Não, eu não digo vocês, meus amigos, mas é bom vocês trazer essa informação, principalmente para os céticos, né? Sabe aquele marido, aquele amigo que não acredita em nada, né, gente? Quem sabe ele abre a consciência. Esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos lá. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. Pronto, já demos aqui um ótimo exemplo. Aqui, meus amigos, o professor Scott Heyman e seu colega pesquisador detectaram um sinal intermitente no centro da galáxia, que parecia enviado de forma inteligente. Um sinal não é aleatório, tá? Não é natural, parece que é uma inteligência vindo do centro da galáxia para o nosso planeta. Meus amigos, a transição planetária ocorre aqui, no Sol central. Aonde que é o Sol central? No centro da galáxia. Ali está o Sol central. No centro da galáxia. Esse sinal interage com todas as estrelas da nossa galáxia local, que por conseguinte interagem com todos os planetas e luas de todos os sistemas solares da galáxia inteira. Impressionado? É exatamente isso que Scott Heyman está dizendo. O sinal era composto de 5 emissões de rádio altamente energéticas, de igual intensidade, que durarão 10 minutos cada, e aparece a cada 77 minutos ao longo de um período de 7 horas, de 30 de setembro a 1º de outubro. Espetacular. Os antigos maias também refletiam sobre o que poderia existir no centro da nossa galáxia. Os maias sabiam exatamente onde ele estava, localizado, e havia um crop circle que representava, presta atenção, aqueles crop circles que acontecem na Inglaterra, né, gente? Na estação das plantações, chamado de Hunupku. Um nome meio feio, mas fazer o quê? Nem tudo pode ser bonito. Aqui, Hunupku, o Dr. José Arguelles, da Universidade de Princeton, notável estudioso de astronomia maia. Sabia que Hunabku foi descrito como The Butler Galactic, ou cósmica, onde nasce a vida, onde tudo se origina. Além disso, os maias e toda a sua cosmologia e calendários extremamente precisos basearam-se na existência e localização de Hunabku. Eles acreditavam que o futuro da humanidade, no final, estaria acontecendo lá, dentro da borboleta galáctica. Então os maias já sabiam que a transformação do nosso planeta iria surgir a partir do centro da galáxia, ou seja, do Sol central da galáxia. Fantástico. Vamos para o próximo. Os antigos maias também refletiam sobre o que poderia existir no centro da nossa galáxia. Os maias sabiam exatamente onde ele estava localizado, e havia um crop circle que representava o chamado Hunupku. Dr. José Arguelles, da Universidade de Princeton, isso é mesmo, desculpem, tá? Repetir. Falha, acontece, né, gente? Às vezes acontece. Vamos pro próximo aqui. Aqui está o crop circle, meus amigos, representando aqui, olha só, o Sol central da galáxia. Isso apareceu em 1996. Como se fosse uma profecia, né, gente? Fantástico. Uma profecia. O crop circle que apareceu na Inglaterra em 1996 é símbolo do maia do Hunupku, ou centro galáctico. Para os maias, Hunupku era o deus supremo, o maior criador, representante, a porta de entrada para outras galáxias. Ou seja, o deus dos portais. Né? Seria isso, né, gente? Além do nosso Sol e toda a consciência que já existiu nessa galáxia, Hunupku, de acordo com os maias, é também a consciência que organizou toda a matéria, a partir de um disco girando, em estrelas, planetas e sistemas solares. Veja que até os maias já sabiam, né, dos discos girando, né, gente? Tem gente que contradiz até hoje, fazer o quê? Hunupku é a mão, o homem, que constantemente dá a luz a novas estrelas e deu a luz ao nosso próprio Sol, o planeta Terra. Maravilhoso. Símbolo maia para o centro da galáxia. Tá aqui, meus amigos, deixa eu dar. Olha só, esse é o símbolo maia. E olha só esse crop circle aqui, de 1996. Fantástico. Exatamente, é o mesmo símbolo. Não há dúvida. Parece haver uma convergência entre que os maias acreditavam e estendiam que os cientistas modernos estão descobrindo sobre nossa galáxia. Hoje, uma grande diferença é que a maneira pela qual os físicos modernos olham da maneira como que os antigos maias viam o tempo. Hoje, físicos olham o tempo com uma outra estrutura linear. O tempo, nas regras modernas, flui em uma linha direta. Em contraste, os maias acreditavam que o tempo flui em um círculo. Há um princípio e um fim às coisas, mas há uma renovação no final do ciclo do tempo. Então, olha só que interessante, meus amigos. Nós estamos no final do ciclo. Esse ciclo tem 25.600 anos. Os maias já sabiam disso. O Zodíaco de Dendera, que foi encontrado por Napoleão Bonaparte no Egito, também tem essa mesma visão. Vejam que duas culturas completamente diferentes, isoladas, em locais bem distantes umas das outras, tinham esse mesmo entendimento. Separadas por grandes distâncias. Impressionante. Existe uma periodicidade para todos os fenômenos que se manifestam. O calendário maia, muito preciso, é baseado nessa regra. Maravilhoso. A Via Láctea pode ser um Stargate buraco de minhoca. Um buraco de minhoca. A Via Láctea pode ser inteira um grande portal. Olha só que maravilhoso. Representaria um atalho no espaço-tempo. Um verdadeiro Stargate. Nesse túnel poderíamos nos dar o luxo de viajar entre dois pontos do universo em uma velocidade maior do que da luz. Em um estudo realizado por cientistas internacionais, essa hipótese avançou e é muito atraente.
Não só existem os buracos de minhoca, mas todos nós vivemos em um deles. A Via Láctea seria, de fato, um imenso buraco de minhoca. Incrível. Amigos, Stargates, portais dimensionais de viagem do tempo, porta de entrada para outras civilizações. Existem vários locais do mundo, principalmente os maias, os astecas, no Egito, onde são retratados portais. Só que esses portais estão o quê? Inativos, ou nós não sabemos utilizá-los. Em breve eles serão ativados, todos eles. Tá? Essa é a nossa procura pela verdade. Sobre o tema, encontramos paralelos impressionantes que ligaram civilizações desaparecidas, separadas por continentes de milhares de quilômetros. Perguntamos, seria possível que se comunicassem por portais conhecidos como Stargates? Muito provavelmente. Vejo que as pirâmides foram replicadas no mundo inteiro por culturas que jamais se conheciam. É interessante isso, né, Nietzsche? E eles compartilhavam essas informações. Incrível, não? Muito bem. Aqui, meus amigos, no conjunto rochoso de Ayumarcá, cidade dos espíritos, próximo do lago Titicaca, a uns 35 quilômetros da cidade de Puno, no Peru, localiza esse incrível portal. Olha que maravilhoso. Povos locais dizem ser um portal dimensional. A crença popular do povo ali acredita que isso aqui é um portal. Olha só. Por que você construiu no meio do nada, ali? Tinha uma porta. Faz sentido isso? Não faz sentido. Que aparentemente não dá acesso a nada. Por que os antigos realizariam tal construção sem sentido? Porque não era sem sentido, é um portal. Também conhecido pelo nome de Portal do Sol. A estrutura a seguir, situada no sítio arqueológico de Tiahuanaco, na Bolívia, foi construída pela civilização Tiahuanaco, uma das precursoras do Império Inca. Olha que maravilhoso, vamos dar uma olhadinha aqui. Tiahuanaco, aqui. Muito bem, olha que maravilhoso. Muito bom. Situado no Sri Lanka, o Parque de Ramayana abriga uma série de edificações criadas antes da Era Cristã. Entre elas, o fascinante portal estelar. Esse lugar é marcado por várias inscrições detalhadas em pedra conhecida, como Sakivala Chakraya, que os arqueólogos acreditam ser uma espécie de antigo Atlas ou talvez um mapa cósmico. Meus amigos, vejam só. No tempo da Era de Ouro, quando eram construídos esses portais, nós tínhamos uma densidade diferente. Como a densidade era diferente, esses portais estavam ativados porque as linhas-lei estavam coordenadas de forma perfeita. A Cabal sabotou as linhas-lei. As linhas-lei têm conexão com o nosso corpo e com o universo, com a grade cósmica, onde existem todos os portais. Então, nosso corpo, os meridianos do corpo, dos pontos de acupuntura, são representações das linhas-lei do planeta, que são mais de 4.000. Existem 12 principais. Essas linhas-lei formam portais através do que? De linhas geométricas. Por isso que os templos antigos, desde a antiguidade, desde o tempo da Suméria, eram feitas em formas geométricas, perfeitas, em formas triangulares. E até hoje é assim, as grandes capitais do mundo seguem essas mesmas linhas-lei. Essas linhas-lei estão em conexão com a grade cósmica. E o que os escuros fizeram? Eles criaram uma espécie de sistema de circuito fechado e fecharam esse sistema, sabotaram esse sistema, para que as energias cósmicas não pudessem atuar no nosso planeta. E esse processo agora está sendo revertido para nossa alegria. Então, muito provavelmente, esses portais, em breve, serão ativados. Tá? Maravilhoso. Vejam, meus amigos, que o CERN, William Henry, veja só, meus amigos, o CERN foi feito, não é só ele, não, o Stuart Sutherland também é da mesma opinião. O CERN foi desenvolvido para tentar atrair o hélio, como eles não conseguiram no Iraque, logo no início do ano 2000, em 2013 não conseguiram, a sua tentativa foi frustrada. Eles estão apelando, só que está desesperado, então vamos construir um aparelho aqui que a gente precisa de ser negativo para combater a Federação Galáctica de Mundos, para tentar destruir, de repente, o Enki, né, gente? Vamos trair todos os seres mais perversos do universo. Por isso que eles estão construindo esse portal. Eles começaram com um pequenininho, tinha 27 quilômetros. Agora vão construir um de 100 quilômetros. 100 quilômetros de circunferência, né, gente? Circunferência. Isso. O primeiro tinha 27 quilômetros de circunferência, agora o segundo 100 quilômetros. Vamos construir um mais potente, porque o primeiro falhou. Esse aqui vai funcionar. É desespero. Essa que é a realidade, meus amigos. Aqui, o LHC, o grande colisor de hadrons, no CERN, é um impulsionador de partículas que consegue criar uma enorme quantidade de energia capaz de reproduzir matéria escura e antimatéria. Especula-se também que talvez ele tenha sido criado para ser um dispositivo que pode dobrar o espaço-tempo. Esses rumores dizem que o CERN é um instrumento científico enorme, que foi, na verdade, projetado para ser um Stargate, ou uma máquina de Saturno, espaço-tempo, com a intenção de abrir portais interdimensionais. Aqui é a informação do pesquisador William Henry. Está aqui ele. Maravilhoso. Aqui. Ao longo da história antiga, tem havido muitos relatos de deuses que viajam de um local para outro. Há relatos de antiga Suméria falando sobre o chamado deuses chegando através de um portal estelar duplo, com pilares, foram descobertas esculturas que representam tal façanha. É incrível pensar que os antigos tinham dominado a capacidade de viajar utilizando a tecnologia de buraco de minhoca, que agora estamos vendo isso. Interessante, né, meus amigos?
Os deuses do passado viajavam de um local para outro, segundo os registros sumérios, né? Que eram denominados deuses, chegando através de portal. Olha só, eles chegavam através de portal e saíam através de portal. Isso é retratado nos desenhos sumérios, nos hierógrafos. O CERN está localizado em Genebra. Coincidentemente, Genebra, o santo Genis, são semelhantes à palavra Gênesis. O objetivo do CERN é encontrar as origens do homem e do universo. Eles afirmam que desejam abrir um portal para outra dimensão e encontrar um Deus. Sim, um Deus que possa tentar combater o Enki, né, gente? Quem sabe combater a Federação Galáctica de Mundos, porque eles estão desesperados. Agora que eles perderam o Pindar. Né? O Pindar, que era a manifestação física aqui nesse mundo dos reptilianos, dos draconianos. Perderam o Ninurta, que era o representante, que era o embaixador do Enlil, né, gente? Aqui na Terra. Tá? Foi embora. Os Greys tomaram um chute no bumbum. Né? Foram expulsos, foram expurgados daqui. E agora? A gente precisa de um reforço, alguém tem que nos salvar. Só que nem aqueles lá, salve-nos, né? Vem alguém aqui nos ajudar aqui, dá uma força. Ó, o BRICS está vindo com tudo, lastro ouro. O dólar voltando, quebradeira generalizada, as grandes corporações não estão aguentando mais, é uma questão de tempo. Então eles estão desesperados, eles querem um reforço. Eles querem uma ajuda, né? Estão procurando. É um desespero, meus amigos. Compreenderam? Quem poderá nos defender? Estão igualzinho, né, gente? Quem poderá nos defender? Meus amigos, vejam que eles estavam eufóricos no início, quando eles teve aquele confronto no Iraque, do George Bush, que ele arrumou aquela desculpa, porque ele queria se apoderar desse portal. E achava, agora vai, agora a gente vai dominar, né? Agora será o nosso. A gente vai, estão festejando. Foram frustrados. Seres intraterrenos. Se não fosse eles, a gente tem que agradecer muito, hein, gente? Quanto a gente vai ter que agradecer, hein? Depois que isso acabar, nós temos uma lista enorme de pessoas que nós temos que ser gratos. E fascinante, né, meus amigos? Muito bem. Essa estátua de Shiva, que está na entrada do CERN, olha aqui, na entrada do CERN, tem essa em Genebra, Shiva Nataraja, a dançarina cósmica, é o destruidor e o transformador, aquele que veio para construir algo novo. Mas transformar o quê? Rios de dinheiro são usados para financiar esse projeto, que pretende descobrir de onde viemos. O que aconteceu antes de tudo, que está aqui. Então eles representam a Shiva aqui, né, gente, para tentar trazer uma era que favoreça eles, né, gente? Os FIS sabem que para cada partícula conhecida, há outra de matéria escura, e se houver uma colisão, pode começar a fazer o universo literalmente ferver. Para o acelerador de partículas funcionar, a temperatura deve ser de 217 graus centígrados, abaixo de zero, que se conseguia no final de 2014. As organizações secretas da elite Cabal manipularam o colisor, o CERN, no caso, para outras experiências. Portanto, o fato dele ser um Stargate construído com tecnologia extraterrestre não nos espanta. Estenderam uma massa até a realização de um mini buraco negro para gerar uma curvatura no espaço-tempo. O que eles viram? Eles viram, então, o futuro da humanidade. O ser humano, em todo nós, deveremos nos transformar, o nosso destino como seres evoluídos. Interessante, meus amigos, segundo essa informação aqui do... Olha, até esqueci o nome dele aqui. Deixa eu procurar ele aqui. Do William Henry. Eles já viram o nosso futuro. Eles viram o futuro. E eles ficaram muito decepcionados. Porque eles viram o esplendor da humanidade. Impressionante, né, meus amigos? Impressionante. Né? Tornando a espaçonave, muito bem. Gratidão pela presença de todos vocês.